Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos ver como podemos selecionar uma ou mais colunas de um data frame do Pandas e também alguns comandos para se analisar uma coluna em particular. Utilizaremos o arquivo Excel chamado arquivo 10, que contém para cada ano a meta estabelecida para o IPCA na coluna enumerada como 3, o intervalo de tolerância nas colunas 5 e 6, o IPCA efetivamente observado no ano na coluna 7. Na coluna 8, se o IPCA observado ficou acima, abaixo ou igual à meta, e na coluna 9, se o IPCA observado ficou dentro do intervalo de tolerância, se ficou acima do limite superior ou abaixo do limite inferior. Vamos iniciar importando pandas e os dados do Excel. Aqui estamos pulando essa linha, considerada como zero na contagem padrão de Python, utilizando apenas essas colunas e não considerando essas 8 linhas abaixo que não fazem parte dos dados. Como não estabelecemos o ano como a coluna index, vamos fazer isso com o método setIndex. Neste caso, inPlace igual a true é necessário para que o dataframe DF seja de fato alterado e permaneça com a coluna ano como index a partir de agora. Apenas como observação, podemos acessar o index de nosso dataframe com o atributo index. Com os dados do Excel importados, nesta primeira parte da aula, vamos aprender alguns comandos básicos para selecionar uma ou mais colunas de um dataframe. Ainda que não sejam as únicas maneiras, existem 3 formas básicas para selecionar subconjuntos de dados dos dataframes. Esta primeira forma, às vezes chamada de notação de colchetes, é a forma que vamos nos concentrar nesta aula. Mas também podemos utilizar os comandos lock e ilock que veremos em aulas posteriores. Para selecionar uma coluna específica de um dataframe, basta colocarmos o nome da variável, neste nosso exemplo df, e entre colchetes passamos uma string contendo o nome da coluna que queremos. Por exemplo, vamos selecionar a coluna meta de nosso dataframe df. Note que este comando nos retorna uma série. Também podemos selecionar uma coluna de um dataframe da seguinte forma. Aqui temos o nome da variável de nosso dataframe, ponto, e depois o nome da coluna. Apesar de ser uma forma bastante utilizada, a notação de colchetes é mais recomendada por esses dois motivos.
Para selecionar mais de uma coluna, também utilizamos a notação de colchetes, mas em vez de passar uma string contendo o nome da coluna, passamos uma lista cujos elementos são strings contendo os nomes das colunas de interesse. Vamos selecionar a coluna meta e a coluna IPCA de nosso dataframe DF. Note que este comando nos retorna um dataframe. Alguns usuários preferem utilizar a notação de colchetes para selecionar mais de uma coluna, primeiro criando uma variável com a lista de colunas de interesse e depois passando esta variável entre colchetes, da seguinte forma. Uma última observação antes de passarmos para o tópico 2 é que este comando é diferente deste outro comando. Neste primeiro, passamos entre colchetes uma string com o nome da coluna que estamos interessados. E neste outro, passamos uma lista com um só elemento. A diferença é que este primeiro comando retorna um dado do tipo série, e este outro nos retorna um dataframe com apenas uma coluna de dados. Agora vamos ver alguns comandos úteis para trabalharmos com a análise de uma coluna específica. Primeiramente, note o seguinte. O nosso dataframe DF possui algumas colunas que são do tipo float e algumas outras do tipo object. Estas colunas do tipo object nos dataframes geralmente significam strings, mas nem sempre. Neste nosso caso são strings. Então podemos observar que em nosso dataframe temos colunas numéricas, as do tipo float, e também não numéricas, as do tipo object. Primeiramente, vamos ver a diferença de quando utilizamos o método describe com uma coluna numérica, o IPCA, e de quando utilizamos com uma coluna não numérica, a coluna de comparação entre o IPCA efetivamente observado e a meta. Com uma coluna numérica, o método describe nos dá o número de observações na coluna, a média, o desvio padrão amostral, o valor mínimo observado, o primeiro quartil, o segundo quartil ou mediana, o terceiro quartil e o valor máximo observado na coluna. Já com uma coluna não numérica, o método describe nos apresenta o número de observações na coluna, o número de valores diferentes que aparecem na coluna, no caso 2, pois aparecem os valores acima do centro e abaixo do centro, não havendo observações em que o PCA efetivo foi igual ao centro da meta, o valor com mais observações e o número de vezes que o elemento com mais observações aparece. Visto a diferença entre o método describe quando utilizado para colunas numéricas e não numéricas, neste subitem
vamos nos concentrar em alguns comandos muito utilizados para analisar colunas com dados numéricos. Para obter a média de uma coluna, usamos o método min. Também podemos obter o valor máximo e o valor mínimo da seguinte forma. Para obter um determinado percentil, por exemplo, o 25º percentil, fazemos o seguinte. O desvio padrão é obtido com o método STD. Caso desejarmos uma visualização gráfica de uma série do pandas, podemos utilizar o método plot. Apenas como curiosidade, pois esses comandos serão melhor explorados quando falarmos de filtros, vamos selecionar da coluna IPCA apenas os valores acima de um determinado valor, por exemplo, acima de 10. Também poderíamos selecionar as colunas em que o IPCA efetivamente observado é maior do que o limite superior do intervalo estabelecido. Neste último tópico da aula, vamos ver alguns comandos úteis para explorar as colunas que contêm dados não numéricos. Vamos começar pelo método unique, que nos retorna os elementos que aparecem numa determinada coluna. Já este outro método nos retorna o número de elementos diferentes que aparecem na coluna. Aqui, o retorno é 2, pois temos apenas os valores acima do centro e abaixo do centro na coluna comparação efetivo e meta. Podemos obter a frequência de cada um dos elementos que aparecem na coluna com o método valueCounts.
Assim, o valor acima do centro aparece 16 vezes e o valor abaixo do centro aparece 6 vezes. Se quisermos a frequência relativa, utilizamos normalize equals true. Note que o retorno do método valueCounts é um dado do tipo série. Com isso, podemos aplicar o método plot para obter uma rápida visualização gráfica. Nesta aula, vimos como selecionar uma ou mais colunas dos data frames e alguns comandos para explorar analiticamente uma determinada coluna. Então era isso, até a próxima.